Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Esse nosso programa é uma iniciativa da Confrades, uma confraria que foi criada pelo Dr. Celso Antônio Soster, uma pessoa super estimada aqui na comunidade. Então, agradeço por ele ter tido essa iniciativa, senão nós não estaríamos aqui hoje. O nosso programa está composto Dr. Demerval Mucílio Trajano, doutora Ângela Beatriz da Silva e doutora Márcia Plácido Lula da Silva. Estou certo, né? Não disse o nome errado, né, doutora? Não, doutor Luiz, nem um pouco. Perfeito. Então, o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no programa foi esse crime bárbaro, esse crime horrendo que ocorreu a semana passada na nossa Amazônia, na qual foram assassinados um indigenista que prestava relevantes serviços à causa da Amazônia e um jornalista inglês, Don Phillips, o nome dele, né? Que foram covardemente assassinados a sangue frio, crime provavelmente motivado pelas suas atuações em prol da comunidade ribeirinha daquela região. Isso está sendo investigado, talvez tivesse sido crime de mando, crime de encomenda, mas parece que os pescadores lá que praticaram o delito estão aguentando no peito o rojão, não estão cantando, como se diz na gíria, quando a pessoa vai para a cadeia. O passarinho não está cantando, mas as investigações ainda estão em andamento, e eu espero que esse crime que foi divulgado em toda a imprensa mundial, até porque o jornalista esse Don Phillips era inglês, então a comunidade europeia e mundial está cobrando dos nossos governantes uma profunda investigação sobre esses fatos. E esses crimes que são comuns naquela região, ocorrem pela falta de uma lei penal mais que não seja tão branda como é a nossa, Hoje, infelizmente, aqui no Brasil, a gente pode dizer que o crime de homicídio compensa, porque a pessoa fica lá pouco tempo preso e já sai em seguida para a rua para cometer novos crimes, E esse crime, já tivemos o caso do Chico Mendes, coitado, que morreu por causa da borracha, eu acho que era, Ele era um seringueiro, Seringueiro. Então, e crimes que depois caem no esquecimento. No governo Sarney. Pensei que fosse do PT. Não, no nosso isso não aconteceria, doutor. Não. O PT, a esquerda, vai controlar toda a Amazônia lá, vai dar segurança lá, vai deixar um policial militar em cada esquina lá, cada esquina do Rio. Bem, então, eu passo a palavra aí aos colegas para se manifestarem o que acharam desse crime, eu diria, horripilante. Quem começa? A doutora Ângela? Vamos lá, doutora Ângela. Eu vou declinar de começar, porque eu não sei. Sentei aqui, agora me deu um acesso de tosse. Então eu posso começar em nosso nome aqui, doutora Ângela, da nossa ala aqui, mais progressista. Então, assim, esse indigenista, o Bruno, ele era servidor concursado da FUNAI, não é? E ele estava licenciado, uma licença não remunerada, e ele estava atuando na vigilância indígena. Eles tinham formado um grupo da vigilância indígena contra a criminalidade na região indígena, que podia alertar a Polícia Federal por rádio. Então, eles tinham todo um controle por drones também, não é? E os indígenas tinham essa possibilidade. Mas como a gente sabe que a Polícia Federal tem estado extremamente aparelhada, pelo governo que aí está, então, o que aconteceu? Nós tomamos conhecimento do desaparecimento dele, já imaginávamos que algo mais sério pudesse ter acontecido com os dois,
porque eles estavam buscando preservar, proteger, né, o meio ambiente, proteger os indígenas. E a gente sabe que os indígenas são os maiores defensores do meio ambiente. Eles protegem efetivamente, não é, as nossas florestas. E em função, né, desse governo que aí está, né, em função de todo o aparelhamento da Polícia Federal, em função do aparelhamento da FUNAI, porque todas as pessoas que efetivamente se preocupavam, não é, com a preservação da indígena, né, com a preservação dos costumes, com a preocupação também das em demarcar as terras indígenas, foram retiradas, e hoje, né, na FUNAI, o que se encontra é um monte de militares, como em todo e qualquer lugar que a gente observa hoje, né, que foi aparelhado por essa criatura lastimável que aí se encontra. Eles foram mortos quando eles levavam para a polícia diários, fotos, vídeos e informações, né, que podiam chegar a criminosos, a grileiros, não é, a pessoas que efetivamente estavam, né, destruindo o meio ambiente. Né? Mas aí, o que a gente ouve desse governo quando a gente espera que alguma coisa seja feita, né? Que alguma providência seja tomada? Né? O presidente diz que, na verdade, eles não eram bem vistos, né? Não eram bem vistos por essa canalha, né? Esses grileiros, por essa gente que é muito adepta, né, desse governo bagaceira que se encontra. E daí depois o Mourão, para finalizar, ele diz que o Dom Philippe, né, foi um efeito colateral, que ele entrou de gaiato nessa história e terminou sendo morto. Mas o que esperar, gente? O que esperar desse governo? Né? O que esperar, né, que seja feito em relação a isso, a partir do momento, né, que as pessoas que efetivamente se preocupam são retiradas sumariamente? Isso trouxe uma repercussão muito ruim internacionalmente. Né? Não só pelo fato do Dom Philippe ser, né, um jornalista britânico, um investigador, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela Amazônia, que estava escrevendo um livro a respeito da Amazônia, mas também pelo fato de ficar cada vez mais claro fora do Brasil que o nosso país ele não preserva o meio ambiente. E isso é uma questão fundamental, principalmente no exterior, a nível de investimento aqui no país. Então, gente, assim, ó, não aconteceu nada além daquilo que nós já esperávamos que acontecesse depois que esse quadrúpede foi eleito presidente da República. Doutora Márcia, quer dizer que, então, no governo da esquerda, o meio ambiente era preservado. E se o PT estivesse no governo, o Dom Philips e o indigenista estariam vivos. Eu acredito que sim, doutora Luiz, e obviamente a gente não pode afirmar, né, categoricamente, mas o que eu lhe digo nesse sentido? Né, nós, né, progressistas, nós nos preocupamos com o meio ambiente, né, sempre tivemos esse tipo de preocupação. A esquerda se preocupa com tudo. A esquerda é maravilhosa. Não, né, doutora Luiz, isso é fato. A esquerda se preocupa com o meio ambiente. Isso. E com os povos originários. Vou fazer de conta que acredito. Em janeiro de 2019, desde que o Bolsonaro assumiu, que a FUNAI praticamente foi desmantelada, a vigilância, o cuidado com as terras indígenas, ele mesmo disse, né, a demarcação das terras indígenas, se eu for eleito, não vai mais ocorrer. Então, é todo um sistema, nunca teve tantas invasões, tanta criminalidade na Amazônia como agora. Por quê? Porque temos um presidente que favorece isso, que apoia isso. Que então, se regozija com isso. Que fica... Então, quando dá assim, tanto é que houve o desaparecimento, foi comunicado e ele não tomou nenhuma providência. Aí, quando chegou lá fora, que começaram a fazer uma pressão para que a Polícia Federal começasse a agir, aí começaram a trabalhar na busca, né? Mas é tudo muito precário, assim, porque, na verdade, eu acho que ele comemora, né, 2 empecilhos a menos, mortes que nós vamos chorar a vida toda, porque pessoas que se dispõem a cuidar dos nossos índios, a cuidar da Amazônia, né, a cuidar do meio ambiente, não é todo dia que aparece. Então, nós vamos lamentar para sempre essas mortes. E coitados dos brasileiros que não acreditam nisso.
né, que a gente tinha que ter, que esses homens, na verdade, são 2 heróis. Estavam lá numa canoa, cuidando daquilo que o governo federal deveria de cuidar e não cuida. Então, quando diz assim, eu vi rapidamente uma entrevista, uma pergunta que o Dom Phillips fez para o Bolsonaro, né, quais eram o sistema, o que ele pretendia, né, fazer com a Amazônia. Então, o Bolsonaro respondeu: primeiramente, eu quero dizer que a Amazônia não é de vocês, é do Brasil. Uma ignorância a toda prova. Se é do Brasil, por que o governo brasileiro não se preocupa? Por que não cuida? Por que os índios estão sendo dizimados, as terras estão sendo invadidas, exploradas por mineração, por tudo, né? Pesca ilegal, e agora o que se sabe de tráfico internacional de drogas, que é um crime hediondo, o tráfico internacional. Isso por si só já deveria de ser combatido, mas o governo federal cruza os braços. Agora nós temos que reconhecer que aquela região é muito extensa. Esse local onde ocorreu esse crime fica lá na fronteira com a Colômbia e com o Peru. E a distância de lá até a capital Manaus é 3.000 quilômetros. É quase que a distância daqui no Nordeste. Então, se o Bolsonaro bate no peito e disse que a Amazônia é nossa, é função dele, sim, de cuidar da Amazônia. E por que os milicos estão aí só pintando meio fio? Por que a milicada não é colocada para cuidar das nossas fronteiras? Sempre teve o exército, sempre doutora teve. Márcia, tem outras regiões que também têm que ser cuidadas. Né? Então, a grande extensão territorial daquela região ela é um empecilho a uma eficaz fiscalização. Então, você está dizendo que tem que deixar Deus dará, porque não bota em palavras na minha boca. Não é isso que o senhor está fazendo entender a sua fala. Como dizia um falecido conhecido, não bota em palavras na minha boca. Eu disse que é compreensível, porque a região... Vocês imaginam a distância de 3.000 quilômetros do local a... É uma distância daqui no Nordeste, gente. Então, a gente tem que dar o devido desconto. Não tem como ter o policial lá em cada esquina do Rio. Não há como. É humanamente impossível. Né? Então, não vamos acreditar só essa responsabilidade ao Bolsonaro. Temos que acreditar ao país em si. Mas vamos acreditar em quem? Não sou bolsonarista, não defendo o Bolsonaro, mas eu tenho um entendimento. Mas eu acho que a sua não está. A minha posição é dada sem posição política como a de vocês. Mas então eu acho, com todo o respeito, que o senhor não está consciente do que realmente acontece na Amazônia, do que acontece desde que o Bolsonaro assumiu. Né? Antes era a mesma coisa. Se não fosse a mesma coisa, o Chico Mendes. Se não fosse a mesma coisa, o Chico Mendes estava vivo, a irmã Dorothy também estava viva. Todos foram assassinados nesse. Não, todos eles estariam vivos. Nunca as terras indígenas foram tão dizimadas como agora. Nunca foi deixado para lá. Isso vem ocorrendo em todos os governos. Não leva governo, eu não levo governo para compadre. É tudo farinha do mesmo saco. Não parece. E aí, doutor Demerval? Diga alguma coisa aí. Sem contar que foi quando o Moro era, né, era ministro da Justiça, capanga, né, que ele era jagunço de miliciano, que o Bruno foi exonerado. Foi o Sérgio Moro que exonerou ele. Segundo ele não sabe, ele não teve notícia porque foi o secretário-geral. Mas o interessante é que quando o presidente Lula era presidente, tinha que saber de tudo que acontecia. Doutora Márcia, o ministério não sabia nada. Doutora Márcia, depois que o Supremo fez aquela papagaiada absolvendo o Lula, o país virou uma gandaia. Fala, doutor Demerval. Boa noite a todos. É sempre um prazer fazer parte dessa brilhante bancada, né, e falar com nossos telespectadores, mas eu entendo que essa questão aí não envolve muita política. Eu entendo que é investido, e entra governo e sai governo, é a mesma coisa, é investido milhões e milhões na Polícia Federal, milhões e milhões na FUNAI, mas a Polícia Federal, acertadamente, a Dilma, ela deixou ela independente, ela tem autonomia própria. Então, é lamentável, porque entra o governo e sai o governo, é o Chico Mendes, é aquela freira Dorothy, agora...
é muita impunidade também, sabe, doutora Luísa? Então, o que acontece? Infelizmente, o Brasil é um país com pontos turísticos lindos, belezas naturais brilhantes, mas o que fica a imagem nossa no exterior? Lamentavelmente, essas imagens feias, tristes, que afastam o turismo, afastam o turista, afastam os dólares que eles trazem para cá. É uma pena, que eu acho que falta um pouco mais de administração, tanto na Polícia Federal e na FUNAI, porque se é uma fronteira muito grande, vamos botar mais segurança, vamos deslocar o exército, vamos botar a polícia também, eles ganham muito bem para isso, sabe? É triste porque sai o governo e entra o governo e isso se repete. Uma outra questão que para corroborar aquilo que eu havia... Posso fazer um contraponto? Claro, Posso sim. fazer um contraponto, doutor Demerval? Pode, doutor Demerval diz que é muita impunidade. Mas vocês sabem que eu não sou uma pessoa punitivista, não é? Eu não acho, né, que eu não acho que seja assim só através da punição. Eu acho que tinha que ter sido, né, tomada uma outra medida. Mas eu digo assim, ó, doutor Demerval, depois que a Polícia Federal foi completamente aparelhada, agora, nesse caso bárbaro que aconteceu, não é? Desses dois, a Polícia Federal, quando prendeu os dois irmãos, né? Disse que não havia mandante, que já entendia que não havia mais nada a ser investigado, né? O Mourão, além daquela idiotice que ele falou, né, sobre gaiatos e coisa do gênero, também eles que, quem sabe, assim, estavam lá, né, bebendo alguma coisa, isso aí tem a ver com o alcoolismo, né, com a bebida alcoólica. Então, eles estavam sentados num boteco e assim, ó, já que a gente já bebeu alguma coisa, vamos lá matar duas pessoas, esquartejar, queimar, jogar, né, a lancha deles, queimar, afundar tudo. Será que não existe conivência? O senhor diz que não vê nada político nisso que aconteceu. Será que a postura dos governantes atuais não faz com que essa gente se sinta representada e se sinta completamente livre de qualquer tipo de represália? Mas é que sai o governo, entra o governo e continua essas mortandades, continua Nunca foi esse assim, descontrole. doutor Demerval. Pelo amor de Deus, é uma vergonha internacional. Eu concordo. Doutor Luiz, pode falar. Doutor, isso é uma partezinha. Eu estive agora nos Estados Unidos e se faz no Brasil seria muito bom. Lá, o governo requisita os canais de televisão, doutor Luiz, para pregar o turismo, o desmatar, proporcionar a imagem do país, entende? Isso aí poderia fazer com essas... eu acho tão lindo isso, doutor Demerval, porque os Estados Unidos dizimou com os índios deles, né? Então, eu acho que não é parâmetro para a gente... Mas assim, o que acontece? Daí o não obrigou a Rússia a fazer... O brasileiro fica vendo novela com troca-troca, com namorado trocando, quando poderia fazer campanhas assim, publicitárias... Doutrinar o povo, né? Doutrinar que tipo de campanha... O senhor já pensou um presidente como Bolsonaro tomando conta de namorada e troca, o próprio presidente está no terceiro casamento. Mas separar é normal também. Todo isso. Então, qual é o problema da Globo ou qualquer outra dizendo, colega? Eu não estou me referindo à Globo. Do mesmo gênero. Isso que como é uma concessão, poderiam usar espaços para divulgar, para não desmatar, para, sabe? Acha, né, doutor Demerval, que a novela, que a televisão está incentivando pessoas do mesmo gênero casarem, se relacionarem. Aquilo que o doutor Demerval falou há pouco, eu até concordo com ele, de que não teve conotação política realmente essas mortes. Isso aí, na verdade, é o seguinte, ó, eles contrariaram interesses de poderosos. Exatamente. Seja, exatamente. Eu vi podia ser... Poderosos, dois pescadores. E podia estar lá, doutor Luiz, o governo do PT, que aconteceria, porque mexeu com interesses de poderosos, exatamente. Mas quem são os poderosos dos pescadores? Eu, por exemplo... Federal era só eles? Eu vi a quantidade de peixes lá que estavam armazenados, que ia ser exportado de forma ilegal. Então, lá também falta um pouco de conscientização da população. Então, eu vou citar um caso agora que eu presenciei em loco. Eu estive agora, semana passada, pescando lá no Mato Grosso, fronteira com a Bolívia,
e a consciência, lá inclusive tem bastante comunidade indígena, ribeirinha ao Rio Paraguai, e os índios lá são os que mais preservam o ambiente, e eles pescam, até inclusive falei com um índio lá, estava um índio pescando lá, eu fui lá conversar com ele, e aí ele estava lá, já tinha pescado lá uns 10 peixes bonitos, né? Já ganhei um pacu de presente, né? Na verdade, eles nem pescam, eles usam apenas umas armação que pesca sozinha. Ele coloca uma boia, um anzol e uma frutinha embaixo. Não é a tal de garateia que eles dizem? Não, garateia é uma que pega o peixe pelo corpo. É uma boiazinha que fica em cima da água e tem uma linha e um anzol lá no fundo, com uma frutinha, que quando o peixe morde e fisga, a boia baixa. Baixa, ele sabe que tem peixe, vai lá e retira o peixe. Ele bota assim 10, 15 boias e fica as boias pescando para ele. E então, não é o espinhel, doutor Aloysio? Não, o espinhel é uma rede assim, com um monte de anzol que se usa no mar. Pelo jeito, o peixe não sofre, né, na hora que é pescado. E o doutor Aloysio, doutora Ângela, a senhora não acha que o doutor Aloysio corrobora a nossa tese que o indígena, ele preserva a natureza? Eu não disse o contrário. Que eles largam assim. Eu não disse o contrário. Bom, mas agora, então, eu vou citar um fato que isso aí eu até fiquei abismado como pescador. E aí eu pesquei um peixe de 4 quilos que estava na medida para trazer, porque lá os peixes têm que ter medida para a gente trazer para cá, né? Aí, isso aqui tem medida. Daqui a pouco eu pesquei um outro igual, com a mesma medida. Aí o que é que o pescador... Não, isso aqui eu vou soltar. Está muito magrinho. Mas como? Soltou o peixe lá na água. Estava muito magrinho o peixe. Então legal, é a consciência, né? do ribeirinho pela nossa... Preservando a terra deles. Exatamente. Então, o pessoal aqui, claro, aqui já é uma outra... a comunidade já é diferente daquela não é tão isolada quanto do Amazonas, né? Aqui, pelo menos, a civilização está mais perto aqui no Mato Grosso. Então, eu acho que o doutora Luiz, o senhor nada a ver com o que nós estamos falando. O senhor não voltou renovado em ter contato com a natureza? Sim. Não tanto, porque estava muito frio. Estava muito frio no Mato Grosso. Eu nunca tinha visto um frio tão grande lá no Mato Grosso. Lá é sempre verão o ano inteiro e estava lá. Mas o que eu queria acrescentar, concluindo aquele raciocínio do doutor Demerval, eles contrariar o interesse dos pescadores ilegais. E isso causa indignação ilegal até, na verdade, é uma indignação que não tem sentido, né? Mas causa... Por exemplo, a pessoa está lá no Mato Grosso, tem que ter os peixes para... Aí vai alguém lá e começa a pegar peixe fora da medida. Aí alguém vai lá e denuncia esses pescadores. Isso causa assim, um sentimento de vingança. Foi sentimento de vingança. Porque ele impedia que eles praticassem os crimes que eles... na verdade, é crime de vingança. E quando é que isso vai acabar? Não vai ser Lula que vai acabar com isso, não vai ser petezada, ninguém vai acabar com isso, gente. Fazer campanhas públicas incentivando a própria população, doutora Luiz. Claro, o problema todo é fazer chegar a essas comunidades distantes essas mensagens, né? Esse que é o problema. Exato. Mas tem televisão lá nessas comunidades distantes? Como? Não, né? Não tem televisão, não pega celular, então... Eu acho não, até pega, mas tem muita dificuldade. A pesca ilegal é crime, então tem que combater. Quem está vindo pescar hoje na Amazônia são traficantes bolivianos, se eu não me engano, ou colombianos. Não, eu acho que os traficantes... Existe uma lavagem de dinheiro, é esse povo que está vindo. Eu acho que os traficantes, eles não pescam. O traficante não pesca, ele quer traficar cocaína. Ele não pesca, mas ele tem... Ele usa ouro. Ele usa o rio. Não, ele usa o rio. Deixa eu falar, deixa eu concluir. Ele não pesca, mas ele tem uma empresa de pesca de fachada para lavar dinheiro e que tem que ter alguns peixes, que tem que ter peixe, que tem que funcionar. Mas eles são os proprietários das empresas, os traficantes. Essa raça triste, que já não chega aqui no Brasil, a gente ainda tem que estar sujeito à ação desses criminosos
do exterior, né? Não, na Pois é. verdade, na verdade, Luiz, esses desculpe traficantes... interromper, mas eu preciso lhe dizer isso. Não, O senhor diz diga. que concorda com o doutor Demerval que não há nada de política em relação a isso, não é que não existe um componente político. Na campanha, o Verme dizia o seguinte: eu não vou demarcar 1 centímetro de terra indígena, e colocava a seguinte situação, que o negro podia ser pesado por arrobas. O vice dele, esse outro lixo, dizia o seguinte, que o Brasil herdou a indolência do índio e a malandragem do negro. 2 povos que foram extremamente escravizados, porque a gente tem uma falsa ideia de que o índio não foi escravizado, o índio foi sim, só não foi aquele que conseguiu fugir, não é? Que são esses povos que estão isolados, mas o índio foi extremamente escravizado e o negro também. E ele vem dizer em plena campanha, por isso as pessoas se sentiram representadas, por esses 2 lixos, votaram nessa gente. E hoje se sentem muito felizes em verem tudo o que está acontecendo. Doutora Márcio, do Lula, quando era candidato, também dizia que não ia roubar, né? E acabou roubando. Não, o senhor tem prova disso, porque o Moro não tem. Não tem? O Supremo também não tem. O Supremo também não tem. Passou. E já lhe mandei a sentença. Aquilo lá foi uma maracutaia. O senhor está devendo que o senhor não sabe onde é que Aquilo, está. ali foi uma maracutaia. Ali foi aquele, como é que ele disse, aquele nordestino lá, vamos fazer um acordão com o Supremo, com tudo. Aí foi feito com o Supremo, com tudo. Por falar no Moro, ele vai ser candidato a quê? Mas como eu estava dizendo, então, na verdade, ali o pessoal usa muito aquela região lá para escoar a droga. Porque lá, gente, tu navega 100 quilômetros e não vê uma cidadezinha qualquer. Eu, inclusive, nessa pescaria que eu tive agora em Corumbá, no Mato Grosso, aí conversando, eu cheguei aí quase na fronteira com a Bolívia. Aí eu perguntei lá para o cara do barco que tocava, falou, isso aqui deve ter muita passagem de droga aqui por esses canais aqui, vindo lá da Bolívia para entrar no Brasil. Não, isso aqui costumeiramente isso ocorre. E depois, durante 200 e poucos quilômetros da cidade de Corumbá até o local da pesca, eu vi um quartel lá com uma meia dúzia de milico. O que é que os milicos vão fazer lá, meia dúzia de milico? Contra o transporte de drogas. Então, essas regiões, acontece muito essas coisas em função do traficante que usa aquilo como rota. Pois então, doutor, o senhor acabou de falar na Bolívia, eu lembrei da Pátria Grande, né, nossa América Latina, que está se transformando na URSAL, não é assim? E agora a Colômbia, né, nos dá essa alegria de eleger um presidente, né, progressista. Falta agora o Brasil, Uruguai e Paraguai. Doutora Márcia, sai para lá, vira essa boca para lá, deixa o socialismo lá para o fim do mundo. O senhor nunca viu socialismo no Brasil. Mas a Argentina colocou um governo de esquerda e está com bastante dificuldade, né? Praticamente mas o Macri não está. Está praticamente quebrada. Está praticamente quebrada. O Macri não está. É o que o PT queria fazer no Brasil, quebrar o Brasil. Não, o Brasil vai acabar quebrando. Ele queria quebrar e vai acabar quebrando. O governo neoliberal e com a dolarização. O PT não conseguiu. PT não conseguiu quebrar o Brasil nos governos. Agora, né, colegas? Mas o Brasil tem um governo que não é de esquerda e também está passando por uma grande dificuldade. Sim, vem uma pandemia, né? Fecha tudo, fecha tudo. A Argentina também teve. Argentina, doutor Demerval. A Argentina também teve pandemia. Eu dizia que a conta viria, se vocês se lembram. O governo dizia que a economia tinha que andar junto com a saúde. E andou, porque se não tivesse andado, não tinha Deus morrido livre. muita gente no Nós Brasil. estávamos pagando uma gasolina R$20, né? Uma coisa que eu acho... É a política de preços da gasolina, doutor. Agora, eu acho, fake colegas, news. que o governo poderia... Eu acho que ele poderia usar o exército também para coibir essa... Porque o exército, vamos ser coerentes, eles ficam calçando rua, eles têm era uma atividade boa cuidar dessas fronteiras, a Amazônia, eu acho que ajudaria bastante. Mas ele não quer, ele não está nem aí. Ele quer que continue o garimpo, que continue a exploração de madeiras, ele quer que continue os grileiros, né, desmatando para botar gado, e ele quer isso. E está pouco se lixando Olha o que o Salles falou naquela fatídica reunião.
Vocês viram que o preço da gasolina não vai parar? Isso aí é por quê? Por causa do petrolão. Esse é o petrolão, não sei se você doutora sabe. Luísa, o senhor sabe que não é, né, doutora Luísa? O senhor sabe que a gasolina disparou, gente, petrolão, apearam a o Brasil presidenta teve Nelly. que fazer acordo nos Estados Unidos, tudo em função Vocês do sabem roubo na que- Petrobras. Eu Fez fui nos acordos Estados Unidos lá. milionários lá para poder Fez pagar os acordo Luísa, milionário investidores porque o Ministério americanos. Público Federal vendeu o Brasil para os Estados Unidos. Eu estive, quando eu fui A agora nos Estados culpa é do Unidos, Ministério eu fui vendo, Público, Luísa. a culpa é de todas as instituições. Não é só o PT que não tem culpa nenhuma. Não, mas a inflação lá nos Estados Unidos também está galopante, sabia? Está. Eu estava vendo na bomba, só que eu não sabia, depois eu fui ver aqui. O que está acontecendo são agora... valores lá de 3,6. O que está acontecendo 7. agora é responsabilidade do PT. Que O não senhor conseguiu sabe quebrar que o não país, é, doutora mas vai Luísa. acabar conseguindo quebrar. O senhor sabe que não é responsabilidade do PT. Eu não sei. O país estaria muito Doutora mais Márcia, quebrado doutora não Márcia, fossem as a reservas esquerda, cambiais de mais de 300 bilhões a esquerda deixados pensa pelo PT. sempre unida. A esquerda não Que bom. dissente uma da outra. Mas que bom Companheiro, isso, né? O que As pessoas fossem o que um unidas. companheiro faz, o outro endossa. Esse Mas é o se as problema pessoas fossem sério. unidas, esse mundo seria melhor, né, doutora É. Luiz? Você se lembra daquela vez que o A governador Olívio direita é Dutra esteve cada um aqui por e si. disse que o PT devia fazer uma meia-culpa e não fez. E isso vocês não Mas consideraram. lembra que o Olívio disse que eram as más companhias? Ele Que não o PT disse que a culpa era nossa. Não, ele disse É. que o PT devia fazer uma meia-culpa. Por Tá bom, andar com entendedores más foram. companhias. Bom, mas Mas eu então acho- tem que depurar os quadros. Eu acho, E o mas PT, eu acho que... não, o PT acha que não errou nunca. Vocês acham que nunca Mal erra? acho que acompanhado, a estamos esquerda- nós com o A Bolsonaro na esquerda Gente, acha que é a com toda- solução de tudo. Hein? Não é a solução de Mas nada. com a toda, esquerda. né, mas, doutor Luiz, mas com toda a crise, com a pandemia que veio, agora com essa guerra que está faltando um monte de insumos, o Brasil está andando, né, gente? Porque a gente não pode colocar tudo a culpa só nas costas do Bolsonaro. A Dilma largou o Brasil com 13 milhões de desempregados. Hoje nós temos um monte também, mas o governo está tentando, só Ela que... não largou, tiraram ela. A doutora Márcia disse há pouco, fez uma referência ali, parece que, pelo que eu pude entender da manifestação dela, parece que a senhora apoia a ideia da invasão da Rússia na Ucrânia, né? Não, eu não disse que eu apoio a invasão. Mas deu a entender, deu a entender. Deu a entender. Para Deu a que isso entender. acontecesse. Deu a entender. Eu não, Porque Deixa eu falar, doutora a esquerda e a Luísa. Rússia, Eu não- a Mas o esquerda e a doutora Rússia, Luiz larga o Lula, uma acusação dessas e não Eu deixa eu não ela... apoio... o não Lula apoio andaria nem- de braços dados com Putin. Não. O Lula foi o primeiro a Nem ser um regime contra ditatorial a eu ocupação. apoio, doutor Luiz. O Tá? Quem foi presidente visitar foi o o Putin primeiro. lá, dar abraço? Ditadura nunca mais. Foi o A ser contra a Bolsonaro. ocupação. O Bolsonaro Mexi- foi a favor. Doutor foi Demiral, lá dar apoio. mexi com o vespeiro. Não foi, doutora Luiz, eu digo assim, ó, o Mexer com Biden vespeiro. fez tudo para que isso acontecesse. Agora, vamos colocar da seguinte forma, tudo que os Estados Unidos fizeram em relação a outras soberanias, a outros países, né? Eles não diziam que isso era guerra, não diziam que isso era invasão, eles chamavam de ocupação humanitária, matando pessoas, não é fazendo e acontecendo. Agora, eles fizeram tudo, né, para que a Rússia também, né, entrasse, né, nos territórios da Ucrânia, né, com o objetivo também Mas será, doutora humanitário. Márcia? Eles até fornecendo arma para a Ucrânia. Estão? Quem? Os Estados Unidos, a União Europeia. Exatamente. Então, o senhor não acha que tem um dedo deles? Eu não Esse sei convite da OTAN? Eu não sei porque que a esquerda odeia Eu tanto não os Estados sei. Unidos, um país que lá é o primeiro mundo, todo mundo quer morar Um lá. país que e a foi culpado, esquerda- inclusive, pelo golpe a militar de esquerda 64. a esquerda odeia os Estados Unidos. Eu odeio os Estados Unidos. Toma, tá aí, também. tá confirmado aí, ó. Tá O senhor confirmando. também. O senhor sempre confirmando. diz que tem um lugar que o senhor nunca vai querer conhecer, os Estados Unidos. O que, Mas que é não- agora veio? Não, só um pouquinho. Mas não é que eu odeio. Não é que eu odeio os Estados Unidos. Não simpatizo com eles, mas não odeio. Eu acho que tanta Eu gente não gosta de morar lá gosto. que é Eu difícil não conseguir odeio ninguém. permanência. Mas Eu é um não odeio país... ninguém. É um país que eu acho assim, eles são um pouco truculentos, tal, mas a moeda do mundo é a deles, a língua universal é a deles, o melhor celular é o deles, a melhor
A gente tem que dar a mão palmatória, que o mundo inteiro quer ir para lá, porque tanto que o Trump dizia, não, América é para os americanos, porque temos um país bom para nós, porque todo mundo quer ir para lá. Então, assim, o mundo inteiro, bom, para ser sincero, eu estive agora em Nova York, é uma cidade cosmopolita. Tu olha assim, está passando árabe. É que eles foram colonizados e não foram explorados. Já falamos muita coisa. Tão explorados como foi a América Latina, Latinoamérica. Nós temos que abordar o segundo tema do programa, já passou da metade do nosso programa, temos que abordar a questão do Eduardo Leite, a pensão lá, que está todo mundo metendo pau na pensão do Eduardo Leite, que ele renunciou à pensão, né? Ele tinha direito e renunciou. Depois que veio à tona, né, doutora Luísa? Não foi que veio à tona, não. Em função, ele renunciou em função da gritaria geral, mas direito ele tinha. Claro. Porque, Claro. quando foi modificado a lei, ele já tinha sido empossado, ele já era governador. Então, a lei não pode retroagir para prejudicar direito adquirido. Ele tinha direito. Claro. Mas ele pode voltar atrás, provavelmente, doutora Luísio. Mas eu acho... dia 31 de março. Ele participou de prévios com o Dória. Ele não respeitou. Ele era contra a reeleição. Daí ele está usando esse artifício de ter renunciado para dizer que isso não é uma reeleição. Eu acho que não é ilegal, mas é antiético. Essa é a minha visão. Como antiético? Em que sentido? Em que sentido antiético? Em que sentido antiético? Mas um cara com 37 anos se aposentar, doutora Luísa... Não, doutor Demerval, não, só um pouquinho. Não é mais, não é aquela pensão vitalícia, é uma pensão por 4 anos. A vitalícia quem tem é o Lula, que ele perdeu como aliciado político lá. Ele ficou um dia preso lá na época da ditadura, ficou um dia preso e recebe uma pensão vitalícia. Doutora Luísa, meu silêncio é eloquente. O senhor acha que é bom a gente ser preso por pensa? Por um dia para receber uma pensão vitalícia? Olha, não vai faltar candidato a isso. Doutora Luísa, silêncio eloquente. Vai ter vaga nos presídios. Por falar pisou no calo. Não, mas você sabe muito bem da perseguição do presidente Lula. Eu não queria deixar passar em branco a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. O que os colegas acharam disso? O que o doutor Demerval tem a dizer? Porque ele sempre diz que até hoje corrupção zero. Tem corrupção, né? O ex-ministro está preso e o Bolsonaro com a cara queimada, né? Porque... Tá, mas vamos enfocar um pouquinho no caso do Leite. Vocês acharam que ele agiu de forma errada, renunciando ou não renunciando, ou pretendendo receber esse direito? A gente ele já não teve isso. Possibilidade de ser candidato à presidência. Então, né, para não ficar... Rejeitaram ele renunciou para ser candidato a presidente. Renunciaram, não quiseram ele nem para vice. Aí ele volta para o Rio Grande do Sul e diz que vai se candidatar à reeleição. E vai ser eleito, se Deus quiser. Vai ser eleito, porque, para mim, foi o melhor governador dos últimos tempos. Mas, doutora privatizou tudo que pôde. Na época das vacinas... Ele mesmo disse, o Dória denunciou isso na época das prévias, que ele disse que ligou para o Dória para dar uma segurada a pedido do Bolsonaro. Para mim, ele é outro lambe-botas. Eu entendo que todo político que se elege, prometendo ou não, que não vai renunciar e renuncia a um cargo que a maioria ofertou a ele, confiou nele, é o caso que a doutora falou ali, ó. Ele renunciou para tentar ser presidente, daqui a pouco não quiser ir para vice, para nada. Agora o quê? Como cargo de simpatia vem para o Estado de novo. É um direito dele, doutor Demerval. É um direito. Todo cidadão pode se candidatar. Não, é um direito. Mas é contra a reeleição também. O Lula também era contra a reeleição. Quando o Fernando Henrique que implantou a reeleição, o PT era contra. Que comprou parlamentares para poder garantir a reeleição. Aí depois que reelegeu, aí o a reeleição... Henrique só nunca fala que comprou parlamentares para poder aprovar a reeleição. Eu não estou dizendo se comprou ou não comprou. Eu sei que o PT era contra a reeleição. O senhor não está dizendo porque o PT era contra a reeleição.
Aí depois se elege, o Lula foi na caroninha do É que Fernando o Henrique. doutor Aloysio, ele só fala, ele não entra no mérito, ele não explica. Ele joga. Os pormenores eu deixo para vocês. Eu acho que o Eduardo Leite não foi um mau governo, doutor Luiz, não foi. Mas ele pagou o funcionalismo público com dinheiro federal que veio do Bolsonaro, que veio da União. Não, e as Não reformas importa que que ele pagou, fez na não Previdência importa do de que bolsa Estado. saiu o dinheiro. Isso. Então, quer dizer, foi mérito dele, O funcionário mas também foi público está lá mérito do governo satisfeito, federal também. recebendo em dia, que não recebia há 4 anos. Para a população é bom, porque aquece a economia, né? Gira a roda da economia. A tua farmácia deve ter vendido mais, né? Funcionalismo agora com dinheiro. É claro. A população tendo mais dinheiro vai vender mais. Mas agora, lamentavelmente, doutora Luísa, o senhor sabe que eu trabalho na área da saúde há muito tempo. O nosso país tinha que começar assim, a fazer gestões, eu não sabia. O petróleo, a maioria vai para o exterior para ser refinado. Os medicamentos, doutora Luísa, agora com a guerra da Ucrânia, faltou tudo. Não existe mais um chá para gripe, não existe mais um xarope para gripe, não existe mais um antibiótico, sabe por quê? Os insumos vêm tudo da China e da Índia. E daí, com a guerra, trancaram tudo. Está uma faltarada de medicamentos no Brasil e nos hospitais, inclusive. Viu? E quem é que provocou essa guerra? O socialista Putin, que é parceiro, que é comunga dos interesses da esquerda do Brasil. Quem provocou foi o Biden. O Biden. O Putin invade e o Biden que leva a culpa. Tá. Agora mudou de autoria. Ele é socialista, mas o Bolsonaro estava lá, lambendo os pés dele. Não sei. Mas, de qualquer maneira, esse esquerda safado aí do Putin, o mundo inteiro viu. Ele é admirado pelo PT do Brasil. Agora está E bem... a Rússia não é socialista, doutora Luiz, você não está confundindo. Agora, já que estão falando... Ela disse que não é, mas é. Vai lá que não é tudo sucateado lá. O socialista, capitalista. Por que Cuba está sucateada? Por causa do socialismo. Por causa dos embargos dos Estados Unidos. Também. Tá. Os Estados Unidos tem o poder... E por quê? Mas também não é só por isso também, né? Os países socialistas têm que ter controle muito bom, assim, porque senão acaba... não adianta dar benesses e não dar o essencial, que é saúde, educação e segurança. Então, quer ver, doutora Luísa? Mas isso não falta nos países socialistas, doutor Demerval. A estatização... Saúde, educação e segurança. É o mal dos países. Tanto que Cuba, com todos os embargos, consegue mandar médicos para o mundo inteiro. Isso. Não. Eles conseguem mandar porque não tem emprego lá. Não tem emprego lá, tem que sair para fora. A medicina de Cuba é bem moderna, sabia? Claro. Tem, inclusive, existe uma vacina só em Cuba para tratar e curar vitiligo. Só em Cuba que existe essa vacina. As pessoas vão lá, inclusive, se tratar dessa doença, que é uma descamação, uma alteração na melanina da pele, que lá em Cuba é o único país do mundo que tem a vacina para essa doença, sabiam? E teve uma vacina própria também para o Covid, a Soberana. Pois é, eu não Em função dos embargos, não chegava em Cuba a seringa para a aplicação das vacinas. Entendi. É um absurdo que esses embargos contra Cuba, né, fazem para a população. Por que a Rússia não mandava para lá? Doutora Marta, por que a Rússia não mandava? São parceirinhos. Não, doutora Luiz. Não, a Rússia não é mais socialista, não é, doutora Luiz? Não, ela é capitalista agora. É capitalista, sim. Então tá. Lá não tem... Estão privatizando tudo, né? Não sei lhe dizer, doutora Luiz, se estão ou não privatizando, mas eu sei lhe dizer que a Rússia deixou a União Soviética... Doutora Márcia, eu digo o seguinte, a esquerda é que nem um pau. Nasce torto, continua torto o resto da vida. A direita também, doutora Luiz, só que nós não nascemos tortos. Felizmente, a gente nasce certinho. Doutor Liberal? Pau que nasce torto... Agora, eu acho que talvez o Eduardo saiu desse pensamento retrógrado de socialismo que não tem como
Doutora como Luísa, diz eu o não outro, quero como diz, socialismo. Ó. só Eu não matando, estou só matando pregando para acabar. socialismo. Eu estou pregando, doutora Luísio, sabe, que exista mais possibilidade de uma vida melhor para as pessoas. É isso, é a consciência de classe que eu gostaria que as pessoas tivessem acesso à educação, acesso à saúde. Não é? Vocês até agora não me disseram... É melhor ser de esquerda do que ser de cima do muro, né? Tá. Até agora vocês não me disseram, até agora não me disseram o que é que acharam da pensão do leite. Tá? A ex-pensão, Eu acho que ele não teve alternativa. Ele nem vai receber, porque ele já desistiu. Tá, mas era um direito dele ou não era um direito? Não, é um direito dele. Ele mesmo reconheceu que foi não o que era. eu falei, doutor. Eu falei renunciar, que é não. legal. Renunciar significa tenho direito, mas não quero. Claro, eu acho que é legal, mas eu falei, mas não é ético. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que vocês não... É bem provável que ele seja o próximo governador por pura falta de opção no nosso estado. Sabiam disso? E por falta de opção para ele, porque ele não queria também ser governador novamente. Os concorrentes, colegas, os concorrentes... E não pense o senhor, doutora Luísio, que daí, se ele se eleger, que Deus me livre e guarde, não é? Se ele se eleja, depois ele vai querer a pensão, sim. Isso foi eleitoreiro, essa desistência da pensão. Vai querer? Não, só um pouquinho. Não vai querer pensão. Agora, ele não vai restabelecer, porque agora tem a lei que diz que os novos governadores, os antigos, não recebem. Então, não... É verdade. O Lulinha que podia renunciar à pensãozinha dele. O Lulinha também podia renunciar dele, não podia, doutora Márcia? Para ajudar o Brasil. Luiz, o presidente Lula foi um perseguido político desde sempre, porque sempre teve consciência de classe. Eu não acho que ele devesse renunciar. Ele é um homem de 76 anos que continua preocupado com o senhor, comigo, com a doutora Ângela, com o doutor... Ele já tem a pensão de presidente da República. Deve ter também pensão lá como parlamentar. Ele foi deputado federal, acho 8, 10 anos, 12 anos. Constituinte, inclusive. Sim. O Lula, se investigar bem a vida dele, tem um monte de pensão. 50 mil reais era o salário dele. Só de uma pensão, fora as outras. Não, total, 50 mil reais. Tá, doutor Anjo, fala que eu interrompi. Não, ele recebe pensões, mas pensões justas. Vai abrir mão por quê? As pensões da esquerda são justas. O Leite abriu mão porque quer se reeleger. Sim. Só por isso, fazer um marketing aqui. Eu concordo com as duas doutoras. Eu acho que a medida foi eleitoreira, sim. Ele tinha direito, mas ficou mal visto com a sociedade, com a opinião pública e com os eleitores dele. Aí abriu mão, porque se ele não concorda, ele não abriria mão, doutora Luísa. Tanto que fez jus, né? É um direito, né? Todos recebem, tal, mas de novo, né? Ele renunciou, eu entendo que ele fez um governo não medíocre, mas um governo mediano. Mas, doutor Demerval, acontece o seguinte, que ele tem que sobreviver, né? E sem renda, né? Agora, quem não precisava dessas rendas, a esquerda que meteu a mão no dinheiro, uma boa reserva roubando, né? Aí sim tem umas fortunas lá guardadas. Mas, doutor Luiz, até ele se eleger, ele viveu, entendeu? Ele viveu bem, porque teve dinheiro para fazer uma campanha. Então, eu sou contra. Agora, uma aposentadoria temporária, acho justo, para a pessoa se adequar no mercado, acho correto. Aí um tempo, e todos. Agora, não vitalícia, né? Mas a esquerda não acha porque não é para o partido deles. Não é membro partidário. Não, eu acho, doutora Luísa, que o senhor fala como se as pessoas fossem políticas de carreira. Ele precisa de uma renda, ele vai viver do que agora? Será que ele não tem uma formação profissional? Tem, mas até se inserir no mercado de trabalho, né? Como ele não roubou, como ele não forrou o coxo, como ele não forrou o coxo, como o PT faz, forra o coxo quando governa, ele não forrou o coxo. Não é remunerado. O cargo público não é remunerado. Os esquerdistas, quando vão para o governo, forram o poncho. Aí faz aquela fortuna, eles amealham aquela gordura. Isso é uma afirmação muito grave. Sem receber salário. É muito grave a sua afirmação, doutora Luísa. Mas ele só afirma e não explica, não justifica. Vão me processar agora? Não argumenta. Porque eu gostaria que o senhor dissesse, porque o Moro não conseguiu demonstrar que o presidente Lula tenha esse locupletado de alguma forma. Não, o Moro agora, tem que demonstrar.
Agora, Era colegas... Era só um membro da engrenagem. É o réu da ação penal que tem que provar que é inocente. Não é o MP que tem que demonstrar. O Supremo levou Doutora... 5 anos para dizer que Lula era inocente. Por que tanto tempo assim? É para... Porque o Fachin quis tirar... A costura... Quis tirar a costura política. A costura política com o Supremo, com tudo. É Brasil, não, o Fachin com medo que o Moro fosse julgado, né, como um juiz suspeito, então ele anulou tudo para que depois não houvesse esse julgamento. Só que os membros do Supremo lá já estavam mancomunados. Não estavam, que o Fachin sempre foi voto vencido. E não vi, doutora Luiz, nós vamos encerrar o programa, doutor Demerval não vai falar sobre o ministro preso. Falando. Fala, doutor Demerval. Eu ainda não formei posição a respeito disso, sabe? Porque não... Então, não achou um argumento para defendê-lo. Mas por que ele foi preso? Foi preso quando? Hoje? Foi preso hoje? Hoje? Ele era ministro do quê? Ministro da Educação. É? Pastor Milton. Amanhã está solto, né? Amanhã está solto. Depois entra o governo do PT, é preso, já solta em seguida. Coisa... A doutora Ângela perguntou qual é o cargo que o Moro vai concorrer. Eu gostaria que ele fosse a presidência, mas eu acho que ele não... como a terceira via não deslancha, ele não vai... Mas ele mente até do domicílio eleitoral, doutor Demerval. Ele não tem nem partido. Agora, só na próxima presidência, né? Não, ele tem, né? Ele vai concorrer pelo Paraná. Ele tem, né? Mas não dá mais tempo. E vai ser eleito. Ele vai, não dá mais tempo para ele concorrer. Até o companheiro Requião fez um vídeo sobre isso. Não, mas ele tem domicílio eleitoral lá no Paraná? Mas não tem mais tempo, doutora Luiz, de apresentar a candidatura. Será? Mas não encerrou ainda. Não encerrou ainda. Não é mais possível. Essa semana eu vi ele na CNN falando que ainda havia as bases, que cargo que ele ia concorrer, só que ele ia ser pelo Paraná, porque o domicílio eleitoral dele lá foi negado, né? Mas ele não se decide nunca, né? Ele é indeciso. Ele só tomou uma decisão rápida na vida, uma só, que foi para ser ministro do Bolsonaro. Esta foi rápida. E mandar prender o presidente Lula para na minha visão, colega, foi péssima escolha que ele fez. Eu também acho. Porque ele foi um excelente ministro e um mau político. Para mim, essa visão não, acontece o seguinte, é o que eu já disse aqui no programa dele. Ele entrou, o Moro entrou. O Moro entrou num baile de cobra sem peneira. Que ele foi um mau político. Ele seria o futuro ministro do STF se ele não entra como ministro. Doutor Demerval, no frigir dos ovos, como diria o doutor Aloysio, o Moro é incompetente em tudo que ele vai fazer. Porque ele mercadejou a toga, e enquanto magistrado ele fazia política, e enquanto político achou que tinha os mesmos poderes de um magistrado. Bem, pessoal, está chegando o final do nosso programa. Eu diria que nós temos aí cada um 1 minuto, 1 minuto e meio para fazer as manifestações. Então, esse Ribeiro, só um pouquinho, esse Ribeiro, ele meteu a mão no dinheiro público? Através dos pastores, doutora Luiz. É a casa dos pastores. Gente, aqui, ó, política e corrupção, elas andam lado a lado. Não adianta. Quem vai para a política, se não vira corrupto. Bom, assim... Não é o sistema corrompe. Não, o homem corrompe o poder. Já dizia o doutor Diretas Ulisses Guimarães. Doutora Luiz, então eu concluo dizendo o seguinte, vamos esperançar, faltam 192 dias, 4 horas, 3 minutos e 54 segundos agora para dar um pé, né, nesse miliciano no poder. Vamos, se Deus quiser, eleger o nosso querido presidente Lula para as coisas voltarem a ser como antes, né? Vamos para a gente voltar a sorrir, para o Brasil ser feliz novamente. Aí nós vamos a felicidade vai ser a toda prova, né? Vamos reconstruir o país. Eu não sei se o senhor viu ontem as diretrizes do Partido vamos acabar de destruir, vamos começar a terminar aquela obra para a reconstrução do país. 2012. Eu quero terminar a obra. Eu quero agradecer a participação, dizer que eu ainda tenho esperança no Brasil,
que nós estamos andando. A América do Sul toda, o Brasil é o melhor país que tem da América do Sul. Nós temos, está terminando a pandemia, está vindo Copa do Mundo, está vindo eleições. Eu não vi corrupção, eu ainda tenho esperança que esse Brasil não vai deixar de ser o país do futuro, vai ser o país ótimo para nossos filhos, netos e para nós mesmos, com um governo que não se envolve em corrupção, um governo que pense no brasileiro, todos vacinados, agora sem pandemia, sendo retomado o desemprego que estava muito alto. Eu tenho ainda esperança que esse Brasil é um país bom de se viver. Conheci agora os Estados Unidos, gostei Lula muito. 2022, Doutor Demerval, então, o senhor acredita que essa sua vontade ocorra com o PT no governo? Não, daí não posso falar. Daí vai contrariar os interesses da vermelhada aí. Tá. É que para o doutor Demerval, o paraíso é com o Bolsonaro, né? Então, é lógico que eu não disse isso. Eu sempre digo que o meu país, que o meu partido não é o governo. O meu partido é um país justo. É um país justo, é um país decente, é um país de igualdade de condições. Então, é Lula 2022, doutor Demerval. Defende o meio ambiente. É muito justo esse nosso país. Pessoas passando fome, juíza tentando induzir uma criança de 11 anos para continuar com uma gravidez. Mas colegas, nós não podemos... Nós não Conselho tutelar não fiscalizando criança, que é a denúncia, né, de criança perdida, a criança acabou morta um ano depois. Esse é o nosso país justo. Mas gente, nós não podemos querer que um país de 500 anos que veio de corrompido lá do começo seja resolvido tudo agora também, né, gente? Teve 13 anos de alegria. O senhor disse que não tem... Não. Eu não disse que não tenha. Eu disse que eu não vi. Eu disse que deve... Se tiver, essa é a minha concepção. A CPI tentou de todos os jeitos. Pessoal, infelizmente eu sou obrigado a cortar a palavra, porque o cameraman está desesperado lá atrás. Terminou. E, bom, então, dito isso, eu digo que foi um privilégio tê-los em minha companhia nesse programa, né, e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.